Pode se assentar, por gentileza. Abra comigo, por favor, a palavra de Deus em Marcos, capítulo 10, versículo 24 ao 31. Marcos, capítulo 10, verso 24 ao 31. O tema da mensagem dessa noite é a Deus tudo é possível. Amém? Você pode repetir comigo? A Deus tudo é possível. Agora repita isso para que isso se torne uma verdade dentro de você. A Deus tudo é possível. Agora, como um ato de fé e uma confissão de fé, a Deus tudo é possível. Vira aí para o teu irmãozão aí e fala assim para ele assim: você está entendendo? A Deus tudo é possível. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Marcos capítulo 10, verso 24 a 31, diz assim: os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós que deixamos tudo para seguir-te. Respondeu-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmão, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, e com eles perseguição, e na era futura, na vida eterna, no reino de Deus, no reino vindouro, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão primeiros. Amém? Você pode mais uma vez aplaudir a palavra? Levanta a tua mão comigo assim e diz assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Jesus, eu amo a tua palavra e eu declaro que nesta noite eu serei afetado por ela. E nunca mais, nunca eu serei o mesmo. Em nome de Jesus, amém, aleluia, glórias a Deus. Deus é bom, diga comigo: Deus é bom, o diabo não presta, e eu sou abençoado, aleluia. Irmãos, de verdade, quantos entraram aqui nessa noite com uma expectativa de que hoje à noite pode ser a noite do seu milagre? Pode ser a noite da sua cura, da sua libertação, restauração, do seu start, do seu tempo novo, da novidade de vida, ou lugar de novos começos. Algo vai começar, você vai começar novamente hoje. É muito interessante nós caminharmos com Jesus com empolgação. Alguém pode dizer: mas a empolgação é coisa da alma. Deixa eu te dizer, eu não sei se você sabia, mas você, o seu ser, ele constitui em espírito, alma e corpo. Você não é alguém que anda na terra sem uma alma. A alma está aí ainda, então você também pode dizer com a sua alma, até porque a sua alma precisa ser afetada pela palavra de Deus e transformada por ela. Romanos 12, 2 diz assim que nós somos transformados, renovados pelo poder da palavra. Não é isso que diz lá? Que a nossa mente, ela é renovada pelo poder da palavra. Mente está ligada ao campo da alma, a alma é a mente. Então, realmente, nós precisamos começar a liberar a palavra, para que essa palavra, presta bem atenção, afete a nossa vida, para que nós possamos viver aquilo que Deus tem para nós. Eu penso que não dá para viver um dia sequer sem uma expectativa e sem empolgação caminhando com Cristo. Não dá. Hoje à tarde, como eu disse para vocês, eu tive um momento de mesa tão precioso, com um homem tão sedento da palavra, e nós pudemos falar coisas profundas do reino de Deus, coisas profundas a respeito da palavra de Deus. É tão bom, como é bom, irmãos, você encontrar alguém que tenha a sede que você tem, ou talvez até mais sede do que você tem, e você começa a liberar palavras, e Deus começa a trazer, mover, e vai sinalizando algumas coisas na nossa vida, e aí a gente vai experimentando o crescimento. Eu até disse isso para esse meu amigo: se tem uma coisa que nesse tempo você precisa priorizar muito na sua vida, são as conexões. Conexões valem muito na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Você nunca vai viver um novo patamar, você nunca vai acessar uma nova estação andando com pessoas que não pensam como você, ou mais do que você.
Você precisa sentar na mesa com pessoas que vão te levar a lugares de acesso. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Diga-se comigo, este lugar vai ficar repleto. Os cultos de quarta-feira vai ser o marco da Lagoinha de Mogi das Cruzes. Porque é nesses cultos que precisam acontecer curas e milagres, batismo com o Espírito Santo. As coisas maiores da parte de Deus vai ser liberada num culto de fé, num culto de avivamento, um culto de palavra, onde nós podemos ter um tempo maior para poder desfrutar da palavra, desfrutar da oração. E é isso que precisa acontecer. Essa cidade precisa ser alcançada. A visão da Lagoinha consiste em 10% da cidade. Nós estamos percebendo o que Deus está nos fazendo. Eu falava isso com o Adney e com o André. Nós estamos hoje vivendo realidades e coisas aqui nessa cidade que nós não estamos fazendo esforços para poder viver com tão pouco tempo. Por exemplo, nós tivemos ontem uma comemoração, na Câmara de 1 ano de Lagoinha. Fomos honrados. Eu não estava ali por estar. Eu sabia o que Deus estava fazendo. E eu falei isso, nós estamos na casa de governo. As leis, as melhorias, os programas, tudo mais, sai daquela casa. Então nada melhor do que Deus nos levar a um lugar para poder alcançar os ares da cidade de Mogi das Cruzes e começar a liberar palavras em um ambiente de glória. Porque quando você libera palavras num ambiente de glória, regado por oração, por intercessão, escuta o que eu vou te dizer, toda palavra se torna uma sentença. Por isso que nessa noite eu quero incentivar você a abrir a sua boca e começar a falar coisas boas a seu respeito, a começar a falar coisas boas a seu futuro, falar coisas boas, lança a palavra, lança as palavras. Eu não sei se você sabia, nenhuma palavra fica perdida no reino, tudo aquilo que sai da sua boca, coisas boas ou ruins, escuta só, elas estão sobre a sua cabeça, elas estão no reino do Espírito, elas estão no reino espiritual, elas não morrem, palavras não morrem. Jesus não disse, céus e terras passarão, mas as minhas palavras não morrem. Eu e você precisamos realmente começar a andar em fé. Mas deixa eu aqui para a palavra, para nós podermos avançarmos aqui. Aconteceu algo muito estranho agora comigo. Irmãos, eu estou com o meu iPad, estavam todas as minhas mensagens aqui. Pasmem vocês, eu fui abrir agora o meu iPad, eu tenho apenas 20 mensagens. Todas as outras desapareceram. Eu falei, Deus, o que é isso? Deus falou assim, eu vou te levar num lugar de acesso, e nesse lugar de acesso precisa ser novas palavras, novas revelações. Então é isso que vai acontecer. Você precisa começar a entender o time de Deus para a sua vida, para você começar a andar dando resposta à altura da tua fé. Você nunca vai além daquilo que você está vendo. Eu repito, deixa eu te falar, se você é alguém que consegue enxergar apenas um palmo diante do seu nariz, é ali que você vai chegar. Mas se você é alguém que está agora, nesse exato momento, pelo Espírito profético, a unção do Espírito Santo, e ele vai ampliar a sua visão e vai fazer com que você consiga enxergar além daquilo que os teus olhos possam ver. Ninguém vai dizer um amém? Essa passagem, ela fala de algo muito interessante. Começa o discurso de Jesus falando sobre a entrada no reino de Deus. Os seus discípulos começam a indagá-lo, então ele diz assim, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então Jesus está dizendo que todo rico vai para o inferno, é isso? Não. Você vai entender o que Jesus está dizendo. Existia uma porta em Israel que chamava agulha. Era uma porta estreita. Era uma porta apertada. Então todas as vezes que os reis vinham de outras nações para acessar Israel, eles eram obrigados a descer do camelo, tirar toda a riqueza que eles traziam, presentes, tudo mais, tiravam tudo, primeiro passava o camelo, depois passava a roupa e depois passava o camarada. Então o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, que todo homem que tem o seu coração voltado, amando mais as riquezas do que o próprio Deus, não vai entrar no reino de Deus. Mas Jesus aqui não está fazendo uma apologia marxista de volta à pobreza, de miséria. O que ele está dizendo aqui, na verdade, é o seguinte: para você poder entrar no reino de Deus, você precisa me amar acima de todas as coisas.
Mateus capítulo 6, verso 33 diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Veja, Jesus nunca proibiu você de ter coisas, o que não pode acontecer é as coisas terem você. Enquanto o seu coração estiver numa posição de governo, não há problema, Deus pode fazer você extremamente milionário. A Bíblia relata que ele fez isso com Davi, fez com Abraão, fez com tantos homens de Deus, fez com que o nome deles se tornassem grandes. Deus não tem problema com isso. Prova disso que Davi, no auge da sua vida, do seu ministério, do seu reinado, ele olhou para Deus e disse assim: Senhor, fora de ti nada mais me atrai. Ele olhou para toda a riqueza que ele tinha no palácio, para tudo aquilo que ele tinha no palácio, ele olhou para Deus e disse assim: Deus, eu preciso te dizer algo. O quê? Está vendo tudo isso aqui, Deus? É lindo, não foi o Senhor me deu coisa, mas eu quero dizer que fora de ti, nada nessa terra vai me atrair. Ou seja, o meu coração, ele é totalmente teu. O meu coração, ele é completamente teu. Então é isso que ele está falando. Aí em contrapartida, Pedro então toma uma iniciativa e lança uma outra pergunta: e nós que tudo deixamos, o que havemos de receber? Jesus fala: vocês vão receber 100 vezes mais na terra, e por fim, na eternidade, a vida eterna. Tá bom para você, Pedro? Tá ótimo. E é bem verdade, irmãos, que nós experimentamos isso, sabia? Quando a gente vem para Jesus, Deus prepara pessoas que cuidam da gente, às vezes como a mãe, como um pai, como irmão, como amigo. Você ganha muito mais. Você ganha muito mais. Hoje eu tenho pessoas que têm esse cuidado comigo. Eu tenho pessoas que hoje me honram dessa forma. Minha mãe mora em Suzano, eu moro aqui. Às vezes é um irmão ou uma irmã que faz o papel de pai ou de mãe na minha vida, com os cuidados. Então seguir a Jesus Cristo vale a pena. Por isso que Paulo disse assim: eu deixei tudo por tudo. Eu deixei tudo para te seguir, Jesus. Paulo não deixou tudo por nada, Paulo deixou tudo por tudo. E é muito interessante porque hoje, quando você ouve, ainda hoje, alguns evangélicos testemunhando, eles fazem uma cara de sofrimento: eu renunciei tudo, eu deixei tudo, sabe? Até comove a igreja chora junto, diz: meu Deus. Eu estava conversando com uma pessoa e ele disse que disseram para ele que ele viveu uma certa situação na vida de saúde, e a pessoa disse para ele: sabe por que você viveu isso? Olha, porque você assumiu uma posição na igreja. Aí eu falei para ele: mas que Deus é esse? Que Deus fraco que é esse? Que quando você vai para a vontade dele, o diabo vem e te arrebenta? Não, irmãos, isso é mentira do diabo, isso é engano. Servir a Deus vale a pena, Ele te guarda, Ele te protege, Ele tem uma aliança com você. A aliança garante proteção, crescimento e limites. Vou repetir: a aliança garante proteção. O que mais que eu falei? Crescimento e limite, proteção, crescimento e limites. Qual a ideia que os homens têm antes de pôr uma aliança no dedo? Eu posso pegar quem eu quero. Depois que põe a aliança, agora eu não posso. Sou comprometido. Limite. Proteção. E crescimento. Com Deus essa é a verdade. Então vale a pena segui-lo, vale a pena caminhá-lo com Ele. Lembra que eu disse que a palavra Iavé significa exatamente isso? Aquele que fez, aquele que faz e aquele que fará. Então você precisa realmente despertar para essa vida de fé. Eu vou dar uma oportunidade para vocês declarar uma verdade, entrar na sua vida e começar a afetar a sua história. Você vai dizer por 3 vezes. Por 3 vezes você vai dizer: para Deus tudo é possível. No 3, amém? 3 vezes, hein? 1, 2, 3. Você tem certeza? Você tem convicção? Então por que nós nos desesperamos? Foi muito interessante nessa madrugada quando o Senhor me acordou para orar, porque Ele me levou, é um salmo que eu sempre oro ele. O Salmo 23.
que me traz uma segurança tão grande. O Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Ele me conduz por águas tranquilas, pastos verdejantes. Ele me garante proteção. Sabe, querido, é muito mais do que apenas falar com a boca. É unir os seus lábios ao seu coração e liberar uma declaração para viver o poder de Deus, para viver as maravilhas de Deus. Precisamos entender que quem quer fazer a vontade de Deus, essa pessoa precisa ter a consciência que isso não é uma coisa fácil. Por isso Deus disponibilizou a sua graça. A graça, ela é capacitadora. A graça é capacitadora. A graça é capacitadora. Você não vive uma vida com medo de perder, sabe por quê? Porque você vive confiante que aquilo que Deus te deu é seu, você só perde o que não é seu. Você é alguém que passa a viver uma vida e desfrutar uma vida de paz, que é um dos maiores sinais de que realmente o reino de Deus está presente em nós. Me fizeram uma pergunta hoje, esse meu amigo: pastor, você acha que todas as pessoas que de fato levantam as mãos para aceitar a Cristo em um culto, de fato elas aceitam a Cristo? O que você pensa? Eu falei, irmãos, é um lugar muito difícil para mim poder entrar e poder julgar cada um. Mas a Bíblia diz que conhecereis as árvores pelos seus frutos. Eu sei que hoje é muito diferente da época de Jesus, ou de Pedro, de Paulo. Porque naquela época, quando alguém aceitava Jesus, entregava a vida para Jesus, eles tinham consciência, eu posso morrer a qualquer momento. Então era alguém que entregava a vida de verdade para Cristo, porque tinha consciência, alguém pode me matar na esquina, e eu não posso negar a minha fé. É diferente de hoje, eu disse para ele, hoje ser evangélico é status. Estar no altar é status. Ser pastor é status. Se tornou status. Eu sei que hoje é diferente, mas não cabe a mim julgar a ninguém. Eu só vou pregar o evangelho. Eu disse para ele, eu sei que a palavra Senhor, tanto no hebraico quanto no grego, quer dizer uma única coisa: dono absoluto. Aí eu perguntei para ele, você quando põe uma roupa, você pergunta para ele, e aí, Senhor, como está essa roupa? Quando vai fechar o negócio, e aí, Senhor, posso fechar ou não? Ele é empresário. E aí, Senhor, como está ou não? Vai para o shopping, como está ou não? Vai fazer isso, como está ou não? Perguntar para ele. Porque você não pode esquecer que ele vai junto com você. Ele é alguém que entrou na tua vida para nunca mais te deixar. Ele é alguém que faz parte da tua vida. Você pode entrar, desculpa a minha expressão, tá? A minha fala chula aqui. Você pode entrar numa zona, ele vai entrar com você, acredite você ou não, ele vai entrar com você, ele não vai te abandonar mais. O Espírito Santo veio para habitar em você, ele veio para morar em você. Ele habita em você. E você hoje tem a consciência que o Espírito Santo nada mais é do que Deus. Ele é o próprio Deus, o Pai, o Filho e é o Espírito. O Espírito Santo é consubstancial ao Pai e ao Filho. Ou seja, ele tem a mesma substância, o mesmo poder, a mesma honra, a mesma glória, o mesmo tudo que o Pai tem, o Filho tem, o Espírito também tem, e ele habita em você. Não, você não entendeu? Ele habita em você. Por isso que não dá para aceitar mais uma vida que seja menos a que a vida oferecida por Deus, proposta no Evangelho. Nós precisamos começar a caminhar nesse lugar de fé, gente, nesse lugar de milagre, crendo que de verdade ao meu Deus, ao teu Deus, ao nosso Deus, nada é impossível. E na tomada da consciência, você é alguém que não vai recorrer a Ele no última instância, você é alguém que recorre a Ele na primeira instância. Você não é mais alguém que vai tentar fazer tudo primeiro para depois não deu certo, agora eu vou então atrás de Deus. Por favor, Jesus, me ajuda. Por favor, Senhor, eu estou afundando, estende suas mãos para mim. Louvado seja Deus, ainda que você faça isso, Ele vai te socorrer, pode ter certeza. Mas eu não preciso permitir ou esperar que chegue naquele momento para solicitar ajuda. Eu posso solicitar ajuda agora. Senhor, me ajuda agora. Eu preciso de um milagre. O Senhor é especialista em milagres. Eu contava para esse amigo um relato de um conhecido, Todd White. Ele estava pregando na África, pregando. Era uma cruzada evangelística gigantesca da equipe do Reinhard Bonk.
E de repente ele pregando, trouxeram um morto no caixão, colocaram do lado do altar. E ele pregando, ele pregando, ele pregando, ele pregando. Eu sei que se falar isso hoje, as pessoas dizem, mas acontece isso, ele é o mesmo de ontem, de hoje, o de sempre. Irmão, no meio da pregação, o cara levantou, a multidão foi tomada por Deus, tomada pela glória de Deus. Todd White hoje fez mais milagre do que Reid Becker. Deixa eu te dizer, esse Deus está disponibilizando para mim e para você uma vida de milagre, uma vida de acesso do poder e da glória dEle. Ele é o Deus do impossível. Diga para o seu irmão, 2023 ainda não acabou. Fala para ele, não acabou. Não acabou. É o ano de portas abertas. Mas o fato de ser um ano de portas abertas, um ano de acesso, Deus nunca nos isentou de dificuldades e provações e adversidades. Vão se opor à sua fé, vão se opor a você, vão perseguir você, vão caluniar você, vão. Mas tudo isso faz parte. Quando eu preparava essa mensagem, Deus me falou algo, daqui a pouco eu libero para vocês de uma forma que você vai entender. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10 e 11. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Olha só, parece uma arrogância de Paulo. Paulo está dizendo que trabalhou mais do que todos os outros apóstolos. E de fato trabalhou mesmo. Mas aí ele toma consciência e diz, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos e é isto que vocês creram. Eu estava lá em Minas, bem quente, cheguei aqui um pouco frio, hoje fiquei um pouquinho resfriado. Aí uma irmã me encontrou e falou assim, e hoje quem vai pregar? Eu falei, eu, mas você não, vou pregar. Porque eu creio que enquanto eu estiver pregando, o fogo de Deus está queimando todo e qualquer vírus. Eu creio nisso, eu creio de verdade. Eu sou templo do Espírito Santo. Eu não posso aceitar uma vida de derrota, uma vida de fé, eu não vou aceitar. Eu devo combatê-la, por quê? Porque, entenda vocês ou não, creiam vocês ou não, a doença era tida como inimiga de Deus também, assim como a morte. Mas a Bíblia diz que Jesus a venceu na cruz. A Bíblia diz que Jesus venceu na cruz, por isso que nós cantamos aqui, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. O seu amanhã é uma hora daqui a pouco, é um minuto à sua frente. O seu amanhã é agora, e com Ele você pode dizer, eu posso crer, mesmo quando tudo diz que não. Eu posso crer, mesmo quando todo mundo se levanta contra, eu posso crer, eu vou seguir crendo, porque a fé, diga para o seu irmão, a fé não decepciona. Para avançarmos, precisamos ter consciência do poder da graça. Para entrar, ingressar nesse caminho, precisamos deixar tudo por tudo. Marcos 10, 28, irmão, ninguém acessa uma vida de poder, escuta, ninguém vai acessar uma vida de impossível, ninguém vai acessar uma vida de sobrenatural, se não tiver coragem de deixar tudo por tudo. De você romper com a sua carne, romper com a sua alma e começar a viver uma vida no Espírito. A Bíblia diz que a carne e o Espírito, eles militam um contra o outro. Vai ter dias que você não vai estar afim, eu estou cansado, isso é o corpo sinalizando, é a alma preguiçosa dizendo, fica, durma, descanse. Mas aí você levanta com o homem interior, com o homem renovado, o homem recriado, o homem na palavra, e você diz assim, cala-te, ó minha alma, porque o meu descanso é o meu Senhor. Você começa a entender e acessar lugares poderosos em Deus. Escuta, irmão, nós não podemos mais nos contentar de viver uma vida de vagalume. Ora estou aceso, ora estou apagado, ora estou aceso, ora estou apagado. Eu fico pensando, Paula, no dia em que Jesus emprestou o barco para Pedro, Jesus subiu, pregou para a multidão, virou para Pedro e falou, agora pode ir, vai lá, lança a rede.
E olha o que Pedro diz: nós pescamos a noite toda, nada pegamos, mas por causa da tua palavra, eu vou. E o que aconteceu? Ele acessou uma vida de milagres, do sobrenatural. Você já parou para pensar que às vezes quando você dá voz, dá lugar para a sua alma, lugar para a sua carne, você não vem, talvez era exatamente aquele dia que o seu milagre iria acontecer? Toda vez que eu estou aqui na igreja, alguém me bate nessa porta me pedindo ajuda, solicitando qualquer coisa. E eu fiquei pensando depois que o irmão foi embora, Deus, se eu não tivesse aqui com a porta aberta, ele não teria vindo, não teríamos conversado, eu não conheceria a história dele, não poderia orar por ele. Deixa eu te dizer algo, viu? Tem pessoas aqui, intercessores, isso serve para vocês. Não adianta só orar, a oração é extremamente importante, muito importante, mas precisa agir também. T.L. Osborne fala isso: se a gente apenas ficar orando para que Deus salve o mundo e não ir pregar o evangelho, as pessoas vão morrer e vão para o inferno. Então você deve orar, mas também deve agir. Você tem que ir até o pecador, você precisa ir à casa dele, você precisa pregar para ele, falar o quanto Deus o ama, o quanto Deus o quer, falar para ele que o céu foi criado pensando nele. Todo mundo precisa ouvir essa vida. Eu não sei você, mas eu estou empolgado com Deus, sempre ando empolgado com ele. Se tem alguém que sempre me empolga, é Jesus. Respondeu-lhe Jesus: precisamos suportar todas as pressões como cristãos, seja onde for, seja na área qual for, você exerce sua profissão, trabalha, vive. Essa pressão não te joga para baixo, mas te fará crescer muito. Por isso profetizo, o seu crescimento será exponencial. O seu crescimento será exponencial, você precisa crer. Você precisa agarrar essa palavra dentro de você. Você não vai conseguir explicar o que Deus vai fazer na sua vida, porque milagre ninguém explica. Então o primeiro ponto que eu quero trazer para essa mensagem para você é: suportando a pressão, acessando o impossível. Quando eu estava escrevendo isso, Deus me trouxe uma ideia muito clara. Eu acabei de viajar com a minha esposa, viemos de BH, fomos e voltamos de avião. E quem andou de avião aqui sabe o que eu vou dizer. Existe um momento em que o avião ele vai se posicionando na pista para decolagem. Na hora que vai decolar, o que acontece? O comandante lança toda a pressão sobre as turbinas. Você está dentro do avião, você sente. E quando ele vai saindo, toda a força, toda a potência, toda a pressão sobre o avião, e o avião alcança céus mais altos. O foguete não é diferente. Se não existir aquela pressão de baixo, ele não consegue ganhar alturas. Escuta o que eu estou dizendo, não reclama pela pressão, aprenda a lidar com pressão, porque Deus está te levando a um outro nível para acessar o impossível. Eu quero repetir, Ele vai te levar para acessar o impossível, mas ninguém alcança o impossível vivendo uma vida de sofá, de água de coco. Aguenta a pressão, meu filho. Quer viver o que Paulo viveu? Passa pelo que ele passou. Quer viver o que Billy Graham viveu? Passa pelo que ele passou. Olha a escola. Agora não reclama não, se você está vivendo a pressão, acredita, Deus está levando você a um outro lugar. Alçar voos mais altos. E é muito interessante, porque quanto mais alto você vai, mais altura você vai ganhando, você vai percebendo que a visão panorâmica ela vai se ampliando. Se ampliando. E se ampliando. Deus quer que os crentes, os cristãos desse tempo vivam neste lugar para sempre, aonde você possa enxergar a terra numa perspectiva de céu. Entenda o que eu estou dizendo? Você é alguém que está na terra fisicamente, mas espiritualmente a Bíblia diz que você está assentado com Cristo Jesus nas alturas. Então eu e você precisamos entrar nesse lugar para começarmos a viver uma vida de rompimento. Paulo viveu durante a sua vida e ministério grandes pressões. Pressões nos levam a alçar céus mais altos. Por exemplo, quando o avião está pronto, como eu disse, para decolar, ele põe ali toda a força, toda a potência.
e ao potencializar as forças para alcançar mais voos mais altos. Atos 14, verso 21, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, olha o que diz a palavra, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes, mostrando que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Querido, ninguém entra no céu se não sofrer tribulações. Eu quero dizer algo a vocês, a tribulação é a sinalização de que você é alguém que está sendo aprovado por Deus. A tribulação, a perseguição é a sinalização de que você é alguém que está se tornando amigo de Deus e inimigo do mundo. Então eu e você devemos agora buscar essa vida. Como disse o nosso querido pastor André Valadão no domingo, é tempo de correr, é preciso correr, irmão. Alguém acompanhou o que aconteceu no Havaí agora recentemente? Quem viu aqui, levante as mãos. Deixa eu te dizer, aquilo foi tão rápido que não tiveram quase que oportunidade para fugir. Eram pessoas pulando no mar para não morrer. Quando eles viram lá um fogo pegando lá, eles acharam que aquilo era uma coisinha simples, bem, vai ficar naquilo. E de repente, parecia Sodoma e Gomorra. Deixa eu te dizer, tudo isso está nos falando algo, ele está voltando. Pedro escreveu dizendo, os finais dos tempos não será mais como os dias de Noé, ou seja, não vai acabar com água, vai acabar com fogo. E nós cristãos não podemos mais brincar, louvado seja Deus, por tudo aquilo que Deus tem nos proporcionado, louvado seja Deus, pelo pouco ou muito conforto que Ele tem nos dado, glória a Deus, mas o seu coração não pode estar nisso, você tem que ser alguém que deve estar conectado ao céu, para viver uma vida do impossível. Pressões te levará a alçar voos mais altos, como foguete, a pressão vem de baixo, para impulsioná-lo, para viver um up. 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, o poder de Paulo vem só de Deus, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Escuta, em tudo somos o quê? Atribulados internamente, fora angustiado. Mas olha o que ele diz, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Aqui dentro acontece algo, mas aqui fora nada pode, o que acontece aqui fora não pode afetar aqui dentro. Perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Jesus nos dá duas razões porque devemos largar tudo. A primeira razão que Ele nos dá por Ele, o Evangelho. Se essa não for a sua maior motivação, nada mais pode motivar você. Se a palavra dele, se ele mesmo, que é a própria palavra, não motiva você, não motiva a mim, a não parar, a não desistir, a avançar, num culto que nem esse aqui, de verdade, irmão, você combater a tristeza, a preguiça, a angústia, sabe, combater qualquer situação, para poder explodir em Deus, para romper em Deus. O segundo motivo, pelo próprio reino. Deus quer que nós que acessemos o impossível, ou seja, o possível para Deus. Porque aquilo que é impossível para você, para Ele é possível. Então, de verdade, nós precisamos arrancar, nós precisamos nos levantar. Eu creio de todo o meu coração que é uma questão de tempo, à medida que a palavra foi entrando na Paula, a Paula ela vai dar um salto dessa cadeira e vai ficar de pé. Porque esse é o desenho de Deus a respeito da vida dela. Kennedy Reagan, certa vez, orou por uma pessoa, a pessoa estava numa cadeira de roda como dela, a pessoa chegou a levitar, ela ficou suspensa no ar, mas ela dizia na cabeça dela, eu não posso andar, eu não posso andar. Sabe o que aconteceu? Ainda que ali aconteceu um fenômeno sobrenatural, ela não andou. Por quê? Porque a fé dela, a crença errada, estava dizendo, você não pode andar, porque o médico disse que você não pode andar. Você no lugar dessa mulher, o que você faria? Imagina você se levantando de uma cadeira, sem ajuda de ninguém, puramente o poder de Deus te levantando. Eu não sei você, mas eu iria arriscar, bem, eu vou dar um salto aqui. Eu não vou nem esperar ele mandar, eu andar, eu vou dar um salto. Vocês estão aqui?
Deixa tudo significa não se apegue a nada, ou seja, solta tudo, o que te prende, te segura, te impede, etc. Qual é a promessa de Deus? A promessa de Deus é 100 vezes mais. Diga para o seu irmão, é 100 vezes mais nessa terra, é 100 vezes mais nessa terra. Nós não podemos aceitar uma vida que não esteja, sabe ali, de acordo com a palavra. Não podemos aceitar, nós não podemos aceitar. Temos que morrer não aceitando. Precisamos receber a mente de Cristo, e para isso perder a mente de Pedro, que disse, e nós que deixamos tudo, Pedro deixou tudo, deixou o quê, querido? Ele deixou um barco, ele deixou uma profissão que estava falida, ele estava quase levando uma surra da mulher dele, o cara estava pescando todo dia, chegava com a rede vazia em casa, ele estava falido, os negócios dele estavam falidos. Mas Pedro é um barato, né? E nós que deixamos tudo, você deixou o quê, Pedro? Uma empresa falida, em falência? Você deixou o quê, Pedro? Um barquinho velho? Você deixou o quê, Pedro? Mas Jesus não responde assim. Jesus fala para ele 100 vezes mais, é a vida eterna na eternidade. Precisamos nos esforçar para amar a Jesus e o seu reino. Não temos que estar preocupados com a posição onde iremos sentar nesse contexto. O que está em evidência, o amor de Jesus e por Jesus, pelo Evangelho e pelo reino. Segundo ponto que eu quero tratar com vocês, aqui a gente vai fechando, amor pela palavra, devemos amar a palavra de Deus, amém? Josué capítulo 1, verso 8, não cesse de falar desse livro, da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar os teus caminhos. O caminho da prosperidade se chama a palavra de Deus. Eu não sei se você sabia, mas a palavra shalom, ela também traz o significado e a conotação de prosperidade. Quando você cumprimenta alguém desejando paz, shalom, a paz, eirene, no grego, você está dizendo assim, olha, eu desejo que você prospere, eu desejo que a sua saúde vá bem, eu desejo que os seus negócios vá bem, eu desejo que a sua família vá bem. Isso daí é o que Deus tem para o seu povo. Ah, nenhum amém. Mas para isso devemos o quê? Meditar, devemos fazer, devemos trabalhar. Terceiro ponto, a palavra de Deus muda o ambiente. Eu creio muito nessa verdade, as Sagradas Escrituras me dá todo o respaldo para crer. Gênesis capítulo 1, verso 1, eu amo esse versículo porque me traz um ensinamento violento. No princípio, criou Deus os céus e a terra porém estava sem forma e vazia. Havia o quê? Trevas sobre a terra, sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Veja só qual era o ambiente era de trevas, um ambiente de escuridão. Apaga tudo para mim, por favor. Era plena escuridão, era muita escuridão, estava um breu, era um estado de caos. Eu creio que se você entrasse nesse lugar, você ia ficar extremamente desanimado. Talvez eu também ficaria desanimado por olhar tudo e não ver nada. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Não ver nada. Mas Deus, Ele não considerou a circunstância. Deus sabia o poder que tem uma palavra liberada. Então Deus disse assim, haja luz. Vocês entendem? Haja luz, haja luz, haja luz, haja luz. Ele não considerou a circunstância, ele foi para a palavra. A palavra muda ambiente. Está alguém doente, não fica falando de doença, meu irmão, começa a liberar a palavra de saúde. Ai, meu filho está doente, eu preciso levar para o médico, meu filho está piorando, olha aqui, oh meu Deus do céu, olha aqui, o termômetro. Eu não estou dizendo para você ser negligente, eu estou dizendo para você combata o bom combate na palavra. Eu não estou dizendo para você não levar no médico, estou dizendo libera palavras de bênção. É tempo de nós entendermos como combater o combate que Deus propôs a mim e a você, em nome de Jesus, amém? Você pode ver isso de maneira muito clara, lá em Ezequiel 37, verso 4, disse-me ele, o Senhor, profetiza a esses ossos, e disse-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ezequiel 37, 10, profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Querido, o caos ali estava instalado, era um vale de ossos secos, um cemitério. E Deus manda o profeta liberar a palavra, porque palavras mudam ambiente. Palavras mudam ambiente. Eu estou cansado, eu estou tão exausto, eu não estou, irmão, pelo amor de Deus, como eu queria poder fazer muito mais, como eu queria de verdade. Não se ofenda com o que eu vou dizer, em amor eu digo a vocês,
Eu não tenho problema. Eu quero gastar a minha vida pregando o Evangelho. Ah, pastor, porque você tem chamado. Esse meu amigo também de manhã, na parte da tarde, ele falou para mim: pastor, o que você pode me dizer sobre os chamados e os escolhidos, os eleitos? Eu disse para ele: eu vou te chamar, Deus chamou todo mundo, ok? Deus chamou todo mundo. Agora entenda você algo, não é Ele que faz de você um escolhido, é você que faz de você um escolhido. Quando você decide ir além das suas obrigações, quando você decide viver uma vida diferente daqueles que querem viver uma vida normal. Então dentro do chamado está aqui, mas quem vive como escolhido? Aqueles que se propõem de coração ir além, fazer aquilo que vai além da sua obrigação. São esses que vão além, são esses que vão além. Aqui eu finalizo, Provérbios 3:10, pode subir aqui por favor. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Querido, eu não sei qual é a sua realidade hoje, como você entrou na Lagoinha Mogi das Cruzes. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei as áreas da sua vida. Se há sequidão, se há falta, se há escassez, eu não sei. Se há doença, se há enfermidade. Mas entenda, não sou eu, é a palavra que está convidando a mim e a você a fazer, a falar o que Deus está pedindo para falar, a fazer o que Deus está pedindo para fazer, e tudo vai mudar. É assim mesmo que acontece. É assim que acontece. Sabe, eu dou atendimento, é muito comum ver as pessoas às vezes chegando muito abatidas. E elas começam a falar do problema dela, das adversidades, no trabalho, na escola, na faculdade, em casa. E elas ficam para baixo, murchinha. Mais murchinha do que aquela planta que está ali no canto lá. Murcha, murcha, murcha. Eu falo: meu Deus do céu, tenha misericórdia, tenha compaixão. Porque o dia que ela entender que não pode se sujeitar às circunstâncias, a lei da influência, escuta, ela é assim: ou eu influencio, ou sou influenciado. Ou eu influencio, ou sou influenciado. Fica de pé, por gentileza.